Amado Deus, se o que cantamos é verdade, então certamente Tu nos abençoarás nesta noite. Amém. Glória. Aleluia. Porque Tu prometeste, quando 2 ou 3 estivessem reunidos em Teu nome, então somente 2 ou 3 Tu estarias no meio deles. E que quando 2 concordassem no que estivessem pedindo, Tu ouvirias essas orações e súplicas e atenderia em nome de Jesus Cristo aquilo que eles estavam necessitando. Nós cremos, Senhor, que Tuas promessas não falham, porque é impossível que Tu cometas um erro. Toda a Tua palavra é a verdade. Não importa o que possa dizer a teologia, a ciência, e não importa o que as pessoas pensam. A palavra de Deus é a forma gráfica de Deus se apresentar ao homem. Amém. E Ele escreveu cada palavra através de homens os quais Ele ungiu ou inspirou para que homens conhecessem a sua vontade perfeita. Amém. Então nessa noite nós queremos te pedir, no nome de Jesus Cristo, e eu me junto com qualquer outro, seja homem ou mulher, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Envie um grande mestre, o Espírito Santo de Deus, e esteja conosco para nos ajudar, nos abençoar, curar também as nossas enfermidades e, sobretudo, mostrar às almas que há algo melhor, além dos sentidos, além do corpo, além do espírito, há algo sobrenatural, que é essa bênção bendita da salvação eterna. E isso se consumou há 2000 anos ali no Calvário, quando Tu mesmo, ao te fazeres carne, como Emmanuel, derramaste Tua própria vida, ou derramaste Teu sangue no Calvário. Não foi outra pessoa de Deus, mas Tu mesmo, nascido de uma mulher, sem um concurso sexual, uma virgem, Tu vieste a esse mundo por amor às almas dos Teus filhos. Todo aquele que crê não pode perecer, porque Tu prometeste isso. Ajuda-nos, Senhor, esta noite, nos dando fé genuína na Tua palavra. E abençoa todos que entraram aqui, sem exceção. Ajuda-os. E nós que estamos aqui, Senhor, tem misericórdia de nós. Uma vez mais eu te peço, porque ao ouvir o que já ouvimos, que classe de pessoas deveríamos ser? Então, Pai eterno, Tu que és sempre bondoso e cheio de misericórdia, estende Teu braço forte para salvar, para curar, uma vez mais te peço, e para ensinar, para que possamos conhecer e não ser corrompidos com essa modernidade que o mundo entrou.
Obrigado, Senhor, eu te peço, me rendo a ti, me faça um lado e te peço que ocupe este lugar através do teu grande Espírito Santo, grande Mestre, para que possamos sair daqui abençoados. Amém. Podeis assentar-vos. Boa noite, meus amigos e irmãos. Aí. Boa noite também a vocês que nos visitam. E é bem numeroso a quantidade de pessoas que estão nos visitando. Aqui ainda há lugar para as pessoas que estão aí, podem sentar-se se quiserem. A irmã Domingo, que já há algum tempo vem aqui. Eu não a conheço, a senhora pode levantar a mão, obrigado, Deus abençoe. Ela já vem aqui, ainda não é batizada, mas é uma irmã que talvez pertença a uma das fés denominacionais. Ela tem vindo aqui sempre. O Francisco e sua esposa Bernarda e seus filhos Emanuel e Vanessa, Deus abençoe, Deus possa ajudá-los. São convidados da esposa do irmão Bibi, a Iranise. A irmã Conceição, amiga do irmão Pádua, que é sua vizinha, aí está aí atrás, Deus abençoe. A irmã Francisca, que é da Assembleia de Deus, a convite do irmão Bibi, Deus abençoe. A Gilene, sobrinha do irmão Gilmar. Onde está a Gilene? Ah, Deus abençoe. Tudo bem. Já esteve aqui quarta-feira, né? Está tudo bem. E a Cláudia? Onde está a Cláudia? Esposa do irmão Emanuel, que é irmão do saudoso irmão Samuel. A irmã, a esposa do Samuel, onde está? Ela está de plantão hoje? Está doente o menino? Moisés. E o Marcelo, que é amigo do irmão Joãozinho, que trabalha no Eliseu, né? E também a Socorro e o seu esposo Luiz e o filho que está acompanhando a missa. Bom, eu quero agradecer toda a atenção que me tem sido dispensada, principalmente as orações que vocês têm levantado a favor da minha saúde. É bom que vocês orem, porque ainda há bastante pressão sobre mim. E eu quero dizer que amanhã nós vamos ter uma visita que vem de Brasília, é um ministro. Ele está acompanhado de 3 ou 4 outros irmãos. Ele certamente vai pregar. E nós vamos oferecer qualquer coisa a ele e aqueles que estão por. Quero também cumprimentar meus amigos do Cajueiro. Lá está a Nazaré, né? O Carlinhos, a Creuza e o José. Onde é que estão os filhos do Carlinhos? Onde? Né? Então, hoje nós vamos responder perguntas. Eu, orando, me senti inspirado a usar o Salmo 19. Amém. Vocês mesmo assentados podem abrir o Salmo 19. A partir do versículo 7, vamos ler 7 versículos inclusive, né? E vocês vão ver exatamente por que eu vou usar essa escritura. Há um montão de perguntas, algumas excelentes, mas quero dizer a vocês que eu não sei se sou capaz de responder todas, porque se eu não souber, imediatamente eu vou ter que guardá-las. Eu já estive olhando, já estive observando a escritura, aí eu levarei e mandarei por escrito a resposta. Não posso simplesmente responder na minha mente, eu tenho que orar. Amém. Então são perguntas muito boas. Aqui é uma pergunta excelente. Alguns eu pude identificar pela letra, como por exemplo o irmão Alexandre, né? A
A letra dele parece um garrancho. Não sei nem se eu vou dar conta de ler. Né? Mas vamos ler a palavra. Preste atenção nesse salmo, porque esse salmo projeta a grandeza de Deus. Amém. E mostra a sua palavra. E todas as coisas que Davi usou aqui na inspiração e no seu cântico é profético. Quando você tiver tempo, leia isso em sua casa, antes de dormir ou amanhã. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita. Ou seja, a palavra de Deus está constituída de leis, mandamentos, estatutos e juízos. Então, quando ele disse isso, ele diz: a lei do Senhor é perfeita. E diz: e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria a uma certa classe de pessoas, aos simples, aos humildes, aos que não têm nenhuma pretensão, aos que na realidade não usam mentes, aos que não se destacam, que não estão correndo para aparecer. São aqueles que estão quietos, confiando e esperando no Senhor. Os preceitos do Senhor são retos. Ou seja, toda a ordenança que Deus instituiu está correto. Não tem nada errado. E alegra o coração desses simples. E o mandamento do Senhor é puro. Não tem nenhuma malícia. Não tem nada errado. E o que é mais importante, clareia. É luz para os olhos. É luz para o caminho dessas pessoas. Aqui diz: alumia os olhos. Agora, o temor do Senhor é limpo. E quando você tem temor, você respeita. Quando você não tem temor, você não respeita. E o temor é o princípio da sabedoria. E esse temor que é limpo permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor, ou as gotas dos favos de mel. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa em obedecê-los. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu, Senhor, dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. A soberba. A soberba é o princípio da ruína. Por isso, a lei, os mandamentos, é bom para os simples, não para os soberbos. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Rocha minha e libertador meu. Mas que só isso é suficiente. Se nós pudéssemos fechar os olhos e meditar sobre isso, ficar aí assentado e ler isso no Espírito. O problema é que nós estamos muito tesos, muito duros. Quase não oramos. Então vamos tomar essas perguntas. Eu numerei elas. Assim, não selecionei elas para ler e responder. Assim que vou tomá-las como recebi. Há duas perguntas aqui que estão entrelaçadas e nós vamos responder juntas. Porque elas estão juntas. Uma delas diz assim: você é rápido, você pega essas
Essas coisas vai na Bíblia. Senão você ouve, porque a fé vem pelo ouvido. Amém. E a palavra diz que bem-aventurado é aquele que ouve e lê as profecias deste livro, chamado a Bíblia. Aqui diz, em Mateus 25:6, diz, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair ao encontro. Essa escritura se refere só para a noiva ou é em geral a todas as igrejas? A outra pergunta que está entrelaçada diz assim, irmão João, no livro de São Mateus 25 fala da parábola das 10 virgens. Quem são elas? Então vamos responder isso de uma forma, pode ser que me demore, vocês vão ter que ser pacientes. Se a visita tem que ir embora, vocês podem sair, não me incomoda que vocês sabem. Bom, em primeiro lugar, esse clamor à meia-noite é uma linguagem ocidental. E a Bíblia foi escrita por orientais. É muito estranho que se tenha aplicado pelo Espírito de Deus essa expressão à meia-noite, porque não se usa esse tipo de linguagem no Oriente. O sol se põe aproximadamente às 6 horas, um pouco antes. E se levanta um pouco antes das 6 ou ao redor das 6. E é contado 12 horas de luz e 12 horas de noite, que é exatamente o que está lá no livro de Gênesis. E vai em consonância com aquilo que Deus fez quando colocou os astros à noite, como sinais para os céus à noite, e de dia o sol, para que regulasse as estações e os dias. Isso nunca mudou. Isso se mantém em ordem há milhões de anos. Aqui há outra pergunta muito interessante sobre isso. Mas por que será que ele fala que na 7ª vigília vai haver um clamor? Um clamor é algo muito forte. Hey! Um clamor. Para quem estava dormindo, foi bom comigo. Acordou, né? Ficou com vergonha. Despertou, quando toca a trombeta, é um clamor. Mas à meia-noite, logo não é para Israel. Israel não seguia por esse tipo de horário. Diz hora 9ª, hora 3ª. É diferente. Quando você lê a Bíblia, você tem que ler sabendo que ela foi escrita por orientais. Então, se você não entende os costumes de lá, você não vai entender também o que está escrito. Por isso, quando não lavaram os pés do Senhor, quando ele foi convidado por aquele hipócrita Simão, e não deram um aguento para ele se limpar, e não deram uma outra roupa para ele vestir, ele não pôde se lavar, ele teve que se assentar ali, e todos deixaram ele abandonado, desprezado. É que era invariável no Oriente, você não entra como você chega. E por onde você anda no Oriente, você passa, os camelos, burro, as vacas, todos os animais. E você não tinha esses sapatos, essas coisinhas, as rasteirinhas e as bobaginhas que vocês usam. Então suja os pés de excremento de tudo. E a poeira levanta e você sabe. Então você vai entrar na casa de uma pessoa, o empregado mais baixo lá nos pés. O pior empregado, o mais baixo empregado é que lava os pés das visitas. Porque os convidados são numerados e eles têm certo convite. Não pode entrar de qualquer maneira. Então ele lava os pés, dá um aguento para ele se lavar, se limpar, de certa maneira é um certo perfume,
Vê? E lhe dão um vestido. Todos recebem vestidos iguais. Todos são igualmente bem-vindos pelo anfitrião. E o Senhor Jesus se assentou ali e esse hipócrita largou ele com os pés sujos. Isso, aquela mulher foi lá e chorou e lavou com suas lágrimas os pés do Senhor. Então, se você não entender isso, você não vai nunca captar as razões pelas quais isso sucedeu. Então, esse é um livro que está dizendo que à meia-noite, na 7ª vigília, eu não vou ter tempo de pegar esse Mateus 25 e destrinchar ele. Senão eu vou ficar só nisso. E se vocês estão dispostos a ir até amanhã de manhã, eu vou pegar. Não, antigamente eu sei que vocês não vão aguentar. Eu aguento. Eu te garanto que eu aguento. Então, à meia-noite se ouviu um clamor. Ora, meia-noite, nos relógios, é daqui a 4 horas, mais ou menos. 3 horas e meia, 4 horas e meia. Isso tinha que ser nesse tempo final, na 7ª era, na 7ª vigília, porque são vigílias. A noite toda tem uma vigília, o dia tem que ter vigília. Por isso o rapto, o arrebatamento, como dizem erradamente, o arrebatamento, mas é o rapto, porque o rapto é algo secreto. Então ele vai suceder entre 6 da manhã e 9. Por quê? Porque é quando o sol chega, quando o dia, o novo dia é anunciado. E qual é o novo dia? É o novo amanhecer. Deus jamais mudará a sua linguagem, porque a natureza fala disso. E se você não prestar atenção para a natureza, e não apreciar a natureza, e não ficar separado, olhando para a mecânica celeste, para a natureza, e olhar como é que as árvores foram plantadas e como a semente se desenvolve, você nunca vai entender a Deus, e você nunca vai entender a Bíblia. Quando Jesus fala das parábolas da semente, ou do semeador, e quando ele fala no livro de Apocalipse sobre símbolos, aí você não vai entender. Porque a Bíblia é um livro que expressa, como disse aqui, a vontade de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, à meia-noite agora, nesse instante, nesse momento que você está vivendo, o ponteiro está aqui. As denominações estão por aí, como dizem hoje, bombando, subindo e descendo e tomando dinheiro à vontade das pessoas, e enganando, mentindo, dizendo que as pessoas estão salvas. Passe o pente fino e coloque elas diante da palavra e veja se esses falsos mestres estão ensinando corretamente. Por isso que estava há pouco orando e perguntando, e esses aqui, que dizem estar aqui há muito tempo, como é que eles deveriam ser então? Vê, assim que não fica empinado, igual um galo de briga. Vê? Ó, o marido tem um galo de briga, né? A coisa é essa. À meia-noite é esse momento. Esse clamor, se você nota, não pode ser para as igrejas. Ali diz que é para a sua. O que houve com vocês? Perderam a língua? Bota a língua para fora. Alguém quer pôr a língua para fora? Não tem língua não? Francisca tem língua? Cadê a língua, Francisca? Não, é esposa. Não é? Mas isso. Aí vem o esposo. Não diz, aí vem o grande curador, o grande criador, o grande sustentador dos céus e da terra, o grande salvador. Não diz isso. Está dizendo, aí vem o esposo. Amém. É que imediatamente vai haver uma festa para as bodas do Cordeiro, o noivo. O noivo não é outra pessoa, é o mesmo Deus. Amém. Se Deus fosse um cacho de uva que tem um pedaço aqui, um
velho, tuxido num trono, e alguém sentado ali, e uma pomba voando, que é uma pessoa. Que negócio é esse? Isso não está na Bíblia. Aí, irmão João, você já começou a meter chibata para todo lado? Não, eu não quero. Eu estou só falando que não é. Você quer ficar toda noite comigo e você tem interesse na sua salvação? Eu te mostro na Bíblia que não é. É na Bíblia. Não é na minha mente que está, não. É na Bíblia. Então, aí, não pode ser com as igrejas. As igrejas não estão desposadas com ele. Elas dizem que ele é noivo, mas elas estão namorando a Satanás também. Irmão João, o senhor é perverso. Como é que o senhor está falando isso? Eu posso provar isso também. E olhe, isso serve para você e para mim. Eu estou dizendo que sou fiel a ele e fico me lambendo e dando beijoquinha no mundo. Eu estou sendo fiel a esse Senhor. E ele pode me repudiar, hein? Assim diz que tome cuidado, você que acha que está bem. Assim que tome cuidado. Amém. Então, não pode ser para todas as igrejas. Ele está falando para a sua noiva. Imagine se eu vou casar e vou falar para a esposa dele. Para começar, você é adultério. E Jesus não é adúltero. Todas elas estão alvoroçadas e saíram para procurar o quê? Elas queriam procurar azeite. Azeite é o símbolo de quê? Então elas não tinham o Espírito Santo. Elas não tinham o noivo. Elas não tinham absolutamente nada. Elas estavam só falando, não estavam vivendo. Aí vieram até a noiva, porque eram 5 prudentes e 5 loucas, desvaiadas. Ele falou, mas nós não podemos dar, porque nossas lâmpadas se apagam. Aí começam nessa confusão de avivamento, e de falar em língua e dizer que isso é a evidência do batismo do Espírito Santo. Mas eu te levo agora no centro de Macumba e vou te mostrar que eles falam várias línguas lá. Como é que isso é evidência? Se não está escrito isso na palavra. Então não é para as igrejas, é para uma certa classe de mulher. Como Paulo diz, eu estou zeloso de vós. É o zelo de Deus, porque eu quero apresentar-vos a um só marido, a saber, a Cristo, como uma virgem pura, imaculada, sem mancha, sem ruga. Meu irmão, então o que o Paulo diz é verdade. Ele diz que mulher não prega, pois não prega. Que mulher não corta cabelo, pois não corta. Então como é que essa história de que ali pode fazer tudo e andar de calça comprida e ficar rebolando o esqueleto para baixo e para cima? Então, é claro que não tem que ver as igrejas, é só para uma pessoa. Se a noiva vai vir de todas essas denominações, eu creio que Deus chama de todas as partes, seja católico ou romano, seja todo que for, ele vai chamando, porque ele elegeu antes da fundação do mundo e escreveu no livro da vida do Cordeiro seus filhos, seus eleitos. Então ele está chamando. Aqui mesmo podemos perguntar, quantos eram metodistas, quantos eram batistas, quantos eram presbiterianos, quantos eram pentecostais? Agora ninguém tem uma placa, eu sou batista, eu sou assembleano. Olha, meu irmão, você é um cristão, e cristão é como Cristo. Tem nada que ver com essa história de placa de igreja. Você entendeu? Então quem são elas? As 10 virgens. Uma parte é a noiva, a esposa do Cordeiro, a senhora eleita, como chamou João a ela,
que vai subir no arrebatamento através de todas as eras. A primeira ressurreição é constituída de todas essas pessoas que desde aquele tempo de Paulo até agora, gentios, claro, gentios e judeus, como diz em Efésios, capítulo 3, o mistério foi revelado, que o corpo de Cristo é constituído de judeus e gentios. É só ler, meu irmão, o capítulo 3 do livro de Efésios, é só ler Atos 2:38, porque a palavra diz, a promessa de respeito a vós, judeus, amém, a vossos filhos, aos que estão longe, eram os gentios. Aleluia. E a tantos quanto Deus chamar, seja gentil ou judeu. Então, enquanto Deus estiver chamando, então haverá batismo do Espírito Santo, haverá cura divina, haverá libertação, haverá visões e dons espirituais. Não acabou nada disso. Mas você conversa com o batista e não aceita. Então, acabou. E são boas pessoas. Mas eu já lhes preguei quarta-feira de que o mancebo de qualidade era muito bom. Ele não era imoral. Ele não andava andando de motocicleta igual um doido pelas baladas, pelas boates, e subindo e descendo, e vendo televisão, e entrando na internet, vendo filmes imorais, e amassando as moças por aí. Não, ele era limpo. Desde que ele era uma criança, ele foi ensinado no caminho das Escrituras. O pai dele cuidou dele, a mãe dele se preocupava em ensinar essa moça, esse menino, se podia tomar um dos dois. Mas ele não tinha vida eterna. Ele ia na igreja, se assentava, cantava, fazia parte do coral, assistia a escola bíblica e a escola dominical, e tinha uma Bíblia, e se vestia corretamente, mas não tinha vida eterna. Então você pode ir para a igreja, se assentar na igreja e não ter vida eterna. E você tem que expor o sinal. Moisés falou disso lá no livro de Êxodo. E o Senhor Jesus é este sinal. Amém. Ele é o cordeiro expiatório. E quando ele derramou seu sangue, o que ele perdeu? Ele perdeu sua vida. E o que essa vida fez? Voltou no dia de Pentecostes. Aí se distribuiu como se fossem línguas de fogo e entrou em cada um deles. Por isso ele disse: eu vos darei, Zoe. Isso quer dizer, eu vos darei minha própria vida. Disse que alguma outra pessoa ia dar coisa nenhuma. Ele disse: eu. Pronome pessoal: eu, sempre eu. Não disse que tal pessoa vai fazer, que não sei quem teria que fazer. Eu. E agora? Então vamos adorar quantos deuses? Existe um mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor, vosso Deus e Senhor. E agora? Bom, não sei se levei muito tempo na pergunta, ou se já respondi. Agora tem a outra. Bom, João, o Senhor, através do dom que repousa no Senhor, poderia explicar a seguinte expressão: então, eu não sei o que é isso aqui, alguém tem que ler para mim, porque eu não fiz curso de paleontologia. Então, esse é já? É? Não, você também não sabe. O quê? Ah, o nosso padre Pádua diz isso. Nossa, o que crê, na verdade? Então a fé toma as dobradiças da Escritura e desata as glórias e o bom de Deus para seu povo. Mas é exatamente o que sucedeu na abertura dos 7 selos. A fé que veio pelo ouvido, a fé que desceu, o dom de Deus. As pessoas querem falar em línguas, isso está muito bem.
Mas qual é um dom maior? A sabedoria? Não. O amor é Deus. Deus é amor. Por isso Paulo disse, eu vou vocês ensinar o melhor caminho. Deus é o dom maior. Qual é o dom inefável? É Deus. Aleluia. Paulo fala disso. Leia Colossenses, leia as outras escrituras que Paulo explica isso. Quando ele mostra ali na 1 Coríntios capítulo 13, é logo após expor os dons. Agora eu vou te ensinar que está bem falar em língua, está bem discernir espírito, está bem interpretar língua, está bem curar enfermo, tudo está bem. Mas isso perece, isso passa, um dom falha. Mas Deus não falha jamais. Então é melhor ter a Deus, é o Espírito Santo. O dom inefável de Deus é a vida eterna. Aleluia. Amém. Leia as cartas de Coríntios, você aprende isso aí. Então, isso está na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito. Bom, se me dissesse um parágrafo, eu ia pegar a mensagem. Mas está claro. A fé toma as dobradiças, olha lá. Sai daí um pouquinho. As dobradiças é isso aqui, ó. As dobradiças é que sustenta a porta, que mantém ela fechada junto com isso. A fé simplesmente abre isso. Aleluia. A fé libera. A revelação declara. E diz que declara, diz que as dobradiças da palavra, das escrituras. Vê? E desata a glória. Quem é essa pessoa? A glória quem é? Como é que é Deus? Amém. Porque havia um mistério que estava escondido. Quem é Deus? Até os cientistas ficam perguntando quem é Deus. Uns dizem que ele não existe, outros que não sei o quê, mas chega um momento que eles ficam sem saída. Mas diz a palavra que quem conhece a Deus tem autoridade sobre o diabo. Diz que é o conhecimento de Deus que te dá autoridade sobre o diabo. E quem é teu Deus? Você pensa que nessa tal pessoa, que essa outra pessoa está ali, que a outra pessoa é uma pomba, uma ave. Olha, o verdadeiro Deus e vida eterna, está escrito aqui quem é. Você leu a primeira carta de João, os últimos versículos diz, porque nisto estamos. Estamos em quê? De que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o verdadeiro Deus e vida eterna. Aleluia. Eu não posso ver de outra maneira. Glória a Deus. Agora, eu não posso estar repetindo isso sem saber que isso está escrito. Então, a fé desata a glória de Deus, a sua aparência. Por isso Jesus, quando orava como um homem, você tem que ver Jesus homem. Quando era homem? Quando nasceu homem? Amém. A Bíblia diz, o menino nos nasceu. Não diz isso? Amém. Uma virgem se consagrará e um menino nos será dado. Agora, quem será esse menino? Hein? Quem é Emanuel? Não é você não. É Emanuel. Quem é? Deus conosco. Diz que é um pedaço de Deus, uma outra pessoa de Deus conosco. Diz que é Deus conosco. Amém. E diz como é que ele seria chamado? Maravilhoso. Maravilhoso, Conselheiro. conselheiro, príncipe da paz. Assim, o molequinho que nasceu assim vai ser pai da eternidade. Aleluia. Glória a Deus. E diz, Deus forte, El Shaddai. Aleluia. Uau! Está gritar. Glória, glória. Agora sim que está bom para falar em línguas. Aleluia. Não é verdade? Amém. Então, a senhora que é pentecostal não se controla não, minha irmã. Se é que isso vai golpear e lhe libertar, pois pule em cima do banco. Aleluia. Isso é igreja verdadeira. E não está olhando para o lado, não está olhando para lugar nenhum. O homem foi feito para adorar a Deus. Amém. Foi feito para adorar o homem. Não foi feito para servir o homem. Foi feito para adorar e ter comunhão com Deus. Na luz, assim como na luz Deus está. Agora estamos cheios de dobra para cá e dobra para lá. E
requebra por ali, e vai não sei aonde, e fica pagando esses cantores para se exibir. Pagar cantores. E ainda comprar um CD. A maioria deles estão em pecado. E que eu vou cantar essas músicas? Ah, mas estão inspiradas. E daí? Por isso aqui, se um desses moleques aí estiver fora de ordem, não toca. Se algum homem estiver mal, não toca, não trabalha. Se for algum legalista, vai ser chamar a atenção. Qualquer pessoa. Por quê? Porque nós somos irmãos, devemos nos respeitar uns aos outros. E se nós temos que nos amar, então vamos começar a fazer juízo pela casa de Deus e por esse púlpito. O negócio é simplesmente de que é só botar carga sobre o povo, como a maioria das igrejas fazem. Não. Então aquele garotinho, sendo tão Deus, Maria não fez nenhum pré-natal. Ei, Francisco, deixa eu olhar para a sua Bíblia. É? Ela fez pré-natal? Fez, Terezinha? Quando deu aquela dor de parto, eles tinham recusado ela ali. Quer dizer, veja, o próprio Deus estava sendo recusado. Ele tinha que vir e estava sendo recusado. Aí foi nascer onde? Numa cova. Onde se guardava na cova naquele tempo? Os pastores guardavam seus animais. E nunca nasceu em dezembro. Como se dezembro tem neve dessa altura na Palestina? Mas a igreja romana diz que nasceu em dezembro. E todas as denominações põem esse velho vermelhinho, barrigudo, dançando, e Papai Noel, e todas essas crianças ficam aprendendo essa bobagem, essa mentira, substituindo ao Senhor, a Cristo. Ou então, na Páscoa, bota um coelhinho. O que é que tem coelho com a morte do Senhor? Ele nasceu em dezembro, está entendendo? Tanto quanto a senhora, Francisco. A senhora nasceu em dezembro? Então tá bom. Vê? Ele nasceu ali porque ele era uma ovelha. E é mais, vou falar algo forte. Eu espero que você não diga que eu estou maluco. Bom, eu sou maluco. De qualquer maneira, se você olhasse para aquela confluência das três grandes luzes que se uniram e guiaram aqueles homens que estavam prescrutando o céu, exatamente no zodíaco era o quê? Vamos ver se você sabe o que é. Aires. E o que é Aires? Amém. Aleluia. Glória. Você vai dizer, mas esse homem está doido. Eu sou falando de Bíblia, eu estou maluco. Bom, eu sei que eu sou maluco. Tive que perder minha mente. Tive que botar de Cristo no Senhor. Oh, Cristo me dá a mente para me crer na palavra dele, porque como é que eu vou interpretar essa palavra se não foi eu que escrevi? Eu quero é a mente dele. Como é que eu posso em 36 anos me manter fiel à minha esposa? Por causa da mente dele. Porque ele disse que não adultério. Então, eu sou carne como qualquer outro homem. Então, não tem esse desejo mais, ele matou. Como é que eu vou fazer? Não interessa quanta carioca e quanta paraibana e não sei o que, pode dançar à vontade. Eu vou até bater palma para o diabo dançar mais. Pode dançar, pode dançar. Não vai me pegar. Estou fazendo suave para não ser duro, forte nessa parte. Nasceu aonde? Dentro de quê? Numa cova. Fedia. O Rei dos céus, o Rei do universo, que se fez homem, foi para um lugar fétido. Não tinha nenhum lugar para cobrir ele, tiveram que pegar a canga dos animais e cobrir. Aí dizem que aqueles três homens foram visitá-lo dentro daquele lugar. Mentira, ele tinha 2 anos quando foi visitado. Está lá escrito no livro de Lucas. Anota aí para você ver. Está lá no livro de Lucas, que eles tinham 2 anos. Vocês levaram 2 anos do Oriente até chegar lá. E era por isso que esse Herodes mandou matar de 2 anos para baixo. Ele perguntou e arguiu: desde quanto tempo faz isso?
e vocês estão viajando e viram esse sinal que o rei de Israel está no mundo. Há 2 anos. Aí ele mandou um édito, mandou matar criança de 2 anos para baixo. A mesma coisa aconteceu quando Moisés nasceu. Moisés era um tipo de Cristo. Todos os profetas, todas essas pessoas são tipos, como sombras, figuras, tipos desse Senhor. Ah, meu irmão, leia a Bíblia. Dobre seu joelho. Se entregue a Ele. Não fique só falando. Então, abre ou não abre? A sombra disse. A fé abre ou não abre? É? Diz aqui que desata a glória e o bom de Deus para seu povo. Meu irmão. Por isso diz aqui que destila melhor do que o favo de mel. Você já comeu mel de abelha? Já foi no mato, dona Francisca? A senhora quer uma índia velha? Hein? Já ou fica lá comendo linguiça e carne de bode por aí? Então, aí isso é outra coisa. Verdade? Diferente. O homem perdeu sua noção. Vai comprar no Eliseu Martins para pagar o salário ali do amigo e seu. Não, o homem tinha que plantar. Diz que no milênio nós vamos plantar, vamos construir nossas casas, vamos plantar e vamos colher. O homem foi posto para isso. Agora o homem está habituado a tomar refrigerantes, Coca-Cola. Responde ou não? Amém. Tá, vamos lá outro. Você vai terminar que hora, Maurício? Meia-noite. Bom, João, a quem a Bíblia se refere quando... vamos deixar essa para depois. A quem a Bíblia se refere ao nome... A minha Bíblia não está aqui, já. A quem a Bíblia se refere... Está difícil aqui, hein, meu amigo? Esse ventilador é meu inimigo, rapaz. Mas não pode passar, não pode apagar, não. Ele derruba tudo. A quem a Bíblia se refere quando fala de Maria Madalena? Aquela mulher que foi apanhada em adultério. A Maria, irmã de Marta e Lázaro, ou a uma das outras mulheres que serviu e seguiu a Jesus. Às vezes eu fico pensando, para que as pessoas querem saber essas coisas? Quando essa pergunta veio, eu fiquei pensando, Senhor, eu acho que isso não tem significado para a salvação de ninguém. É como, por exemplo, a semente da serpente. É claro que a semente da serpente tem um significado para explicar, por revelação divina, as tuas sementes no mundo. O problema é que, quem é aquela mulher? Seja qualquer uma das duas, a lição que temos que tomar, é muito simples. Ela estava em adultério. A lei dele dizia que ela tinha que morrer apedrejada. Mas eles foram acusá-la e estavam mais sujos que um pau de galinheiro. E ele lhes perguntou, vocês têm situação melhor do que ela? Ou vocês não têm nenhum pecado? Se vocês não têm, então acredite ela. Acaba com ela, porque a lei diz isso. Vê, essa ideia. Não é que ele violou a lei, a sua própria lei. Ele disse, olha, vocês não são melhores do que ela. Eu vim ao mundo, não para condenar o mundo, nem acabar com os homens, vim para salvar. Vim para perdoá-los. Eu vou me entregar para que essa classe de pecado seja perdoada. Então, por exemplo, se há pessoas aqui que cometeram adultério, sabe que Deus vai te perdoar se você confessar. Olha o que eu estou dizendo, vê como ele fica bem em silêncio. Para mim, era irmã de Lázaro.
Eu não perdi tempo em buscar na Bíblia para te dizer. Porque eu não vejo isso no significado. Se era uma das mulheres, só era Maria Madalena, irmã de Lázaro. Eu sei que ele amava muito essa mulher. Para mim, a mesma mulher que estava chorando nos seus pés. Você vê? Para mim, a mesma mulher que encontrou com ele quando ele ressuscitou. É você. São coisas que, isso sou eu. Mas e o que muda se não é? Ah, o irmão João cometeu um erro. Glórias a Deus. Se eu sou um homem, eu posso cometer erros. Mas o que muda? Vai afetar minha salvação ou a tua? Então, fim de linha para isso. Irmão João, qual é o livro da vida do Cordeiro? Meu irmão, esse livro está escrito antes da fundação do mundo. Por que isso? Não havia uma trisca de pó cósmico, viu, seu físico? Não havia nada. Deus escreveu aqui, ó. Glória a Deus. Na sua mente santa. Então, se os seus pensamentos existiam antes dele pronunciar palavras, porque os pensamentos, ao serem pronunciados, tem que ser através de quê? De palavras. Por isso que toda essa palavra são pensamentos de Deus. Amém. Por isso todos os pensamentos são palavras. Cada vez que eu estou falando, são pensamentos que já estão no meu coração. É mais, hein? Todas as vezes que eu me movo, estou falando, alguma coisa está por trás de mim, me ungido para falar. Espíritos. Olha, irmão, explica isso aí. Ué, não são os anjos da parte de Deus, ministradores, que são usados para os que hão de herdar a salvação? Então tem espírito que sobem do abismo, que são espíritos caídos, anjos caídos, e espíritos da parte de Deus, anjos que ministram e guardam as pessoas. Mas você não crê em anjos da guarda? Tudo é um espírito, meu irmão. Mulher se emburecar, homem se emburecar, homem trair mulher, mulher trair homem. A pessoa fazer essas coisas é espírito. Não é outra coisa senão um espírito. Então, este livro estava aqui na mente de Deus. E diz que o Cordeiro, o livro desse Cordeiro, onde estão os nomes de todos os eleitos por Deus, diz que foi imolado. Esse Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então onde é que foi ele imolado? Aqui, ó, na mente de Deus. Por isso no capítulo 5 do livro de Apocalipse, você vê que Deus está sentado no trono, ou seja, o Espírito Eterno, aquele que parece um fogo, que tem cor âmbar, como se fosse uma esmeralda amarela esverdeada, e tem um livro na sua mão direita. Aí um anjo forte diz assim: quem é digno? Aqui no céu, lá sobre a terra ou debaixo dela, ou seja, os que passaram. Quem é digno de olhar para o livro ou desatar os seus selos e declarar o mistério? Não apareceu ninguém. Aí surgiu do meio do trono um como um cordeiro imolado, ensanguentado, e tomou o livro. Quando João abriu os olhos, um dos anciãos disse para ele: você não tem que chorar, porque o leão da tribo de Judá venceu. Quem é o leão da tribo de Judá? Era o Filho de Deus. E quem é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo? Jesus, o mesmo Senhor, o mesmo Filho de Deus, o mesmo Filho do homem, o mesmo Filho de Davi. Você entende? Então, é isso. Agora, dentro do livro da vida, que é o mesmo livro, porque só tem um livro da vida, todas as pessoas que viveram e que respiraram como alma vivente aqui, eles estão escritos ali. Todos. E depois do milênio, no grande trono branco,
quando se levantar o trono branco e vier o julgamento, a segunda ressurreição, pois simplesmente eles vão comparecer ali. Assim como eles partiram, eles voltam. E aí as virgens, loucas, vão aparecer. E as boas pessoas, e muita gente. E vão ser julgadas, você sabe. Daniel viu uma visão do ancião de dias. Quem era o ancião de dias? Era aquele que tinha uma peruca branca. O que significava isso? Um supremo juiz. Olha, meu irmão, está tudo na palavra. Esse livro tinha 7 selos, por dentro e por fora. Foi desatado. Foi declarado as misteriosas vozes dos 7 trovões. Então foi conhecido o que era isso. Por isso, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Saí-lhe, a noiva, sai ao encontro. Ou seja, ela sobe num arrebatamento, num rapto, a encontrar o seu noivo. As igrejas, todas essas pessoas boas que têm sido fiéis em todos os lugares, quando forem julgadas, Jesus fala no capítulo 27 do livro de Mateus, que ele vai separar as pessoas. Como? Não é que é. Como um pastor separa cabras de ovelha. Então à esquerda as cabras e à direita as ovelhas. Não é que são ovelhas. Vão receber vida eterna ali. E você vai se surpreender que muita gente que crê nessa mensagem ou anda por aí não vai saber. E agora? Assim que tem que ter muito cuidado, né? A gente está ouvindo, você toma muito cuidado. Então o livro, qual é o livro da vida do Cordeiro? É o livro onde está o nome dos filhos de Deus que jamais podem ser riscados. Como é que ele ia riscar o nome de Maria Madalena? Se o nome dela estava no livro da vida do Cordeiro que ele escreveu. Glória a Deus. Eu queria fazer uma coisa dessa, se ele escreveu esse nome antes da fundação do mundo, ele ia para o Calvário para justamente pagar o preço da sua maldição. Por que ele teve que salvar aquela mulher que vivia com o 6º homem? A samaritana. Conta para mim. Mulher louca. Se o marido largou esse marido, pegou o segundo. Largou o segundo, pegou o terceiro. Largou o terceiro, pegou o quarto. Largou o quarto, pegou o quinto. Aí vivia com o 6º. Jesus sabia que ele era uma eleita, que o nome dela estava no livro da vida dele. Aí ele disse, vocês vão comprar comida, que eu tenho algo para fazer aqui. Nem avisou para eles, não tinha avisado. A salvação é dele. Ele sacerdote disse, mulher, dá-me de beber. Ela falou, o quê? Você é um judeu pedir para um samaritano, nós nem falamos, nem nos cumprimentamos. Ele falou, olha, se tu soubesse, quem te pede de beber? Ué, ele estava só testando ela. Daqui a pouco ele disse, vai, busca teu marido. Ela falou, Senhor, ela foi honesta. Eu não tenho marido. Ele falou, isso que disseste dele. Imagine os discípulos lá. Diz, olha, o mestre cometeu uma falha. Por quê? Ele disse, vai, busca teu marido. E ela não tem marido. E a gente sabia, não é isso que disseste, com verdade, porque esse que tu vive não é teu marido, não. Esse é o 6º homem. Ela falou, Senhor, vejo que tu és profeta. E a palavra diz que quando o Messias vier, ele discernirá pensamento e as intenções do coração. Sou eu, mulher, que falo contigo. Ah, meu Deus. E ele prometeu que no fim dos tempos ia fazer a mesma coisa com os gentios. É você. E a palavra de Deus em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus discerne o pensamento e as intenções. Olha, não faz isso. Está captando isso, Cláudio? Hein? Sim ou não? Em Juízes 1:15, pela fonte, fala da fonte superiores e fonte inferior. Bom, você está se referindo a Axa
e Otoniel. E Acabe deu a sua filha para quem subisse lá e matasse aqueles gigantes no monte, não é? E destruísse a todos eles, casaria com sua filha, não é isso? Quem escreveu isso deve ter lido o capítulo 1º do livro de Juízes. E o que é, e o que representa, agora meu irmão, a terra que ela herdou, junto com o seu marido, era muito seca. Está entendendo? Então, agora o seu marido tinha conseguido derrubar alguns gigantes que viviam lá em cima, está entendendo? Nessa montanha. Então ela foi ao pai e disse: pai, eu quero um presente mais. Eu quero que tu me des as fontes de cima e as fontes de baixo também, porque a minha terra é seca. Só isso. E a outra pergunta é: o que é chuva temporã e a chuva seródia? Aí você vai ter que abrir a Bíblia. Está em Joel capítulo 2. É exatamente a mensagem que eu estou pregando. Aleluia. Quem tem uma Bíblia aí para mim ler, a minha vai voar de jeito com esse vento. Você vai ler desde o verso Joel, capítulo 2, versículo, que é chuva temporã e seródia. A partir do versículo 18 do capítulo 2, fala de uma promessa de fartura. Joel capítulo 2 está depois do livro de Oséias, me parece, e antes do livro de Amós. Então preste bem atenção. Olha o que vai dizer. Uma parte é para Israel, do capítulo 2, do 18 até o 20, é Deus restaurando Israel, dando a Israel a felicidade que eles precisam. Porque primeiro a salvação é para o judeu, e depois a salvação é para nós, os gentios, assim chamados. Então eu vou ler bem rápido. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Observe que não é só o povo, mas a terra também ele vai se compadecer. Olha lá, não é só o povo, mas a terra também. O Senhor responderá e dirá a seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo. Ó, Deus fala na sua linguagem. O trigo, o que mais? O mosto e ó, o trigo é a palavra, o óleo é o espírito, e o mosto a revelação, o estímulo que produz. Você bebe vinho, como é que você fica? Você tomar, fica alegre, não é verdade? Então sempre na Bíblia o mosto é o vinho novo, o óleo e o trigo estão juntos. Eu não tenho tempo para explicar tudo isso, tá? E aquele que é do norte vai partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em um mar, em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Vê? Ou seja, ele vai afastar o perigo do povo. Lembre-se que a última batalha sobre a terra será no vale de Megidom. Eu estive lá no Monte Carmelo, onde Elias desafiou os homens e os profetas do seu tempo. E aquele vale, até a história, estuda a história, vocês que ficam na internet perdendo o seu tempo. Toda a batalha final na terra, em qualquer batalha mundial, foi no vale do Megidom. Israel vai cair uma bomba atômica lá. Não importa quando esse louco do Irã prometa, nem quanto esses doidos islamistas prometam. Porque o Senhor vai viver lá 1000 anos. Nós vamos viver ali 1000 anos. Mas a terra, a partir do 21, não tem mais a terra. Regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não tem mais animais no campo, vê? Até para os animais ele está dando promessa.
Porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Ele está falando de Israel e as nações. E vós, filhos de Sião, agora está falando da noiva. Sião sempre é a noiva. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos. Alegrai-vos no vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça. Quem é o ensinador de justiça? O Espírito de Deus. Hein, minha irmãzinha? A senhora pela primeira vez está ouvindo isso aí. Não é verdade? Ou não? Essa é a primeira vez? É. Não. Quem é o ensinador de justiça então? É. É? E ele veio através de quem? Através de Jesus. Hã? Meu irmão, mas Jesus pisou na terra há 2000 anos. Está falando agora nesse tempo. E você? E você se adiantou. Depois eu te digo. Vai precisar. E fará descer o quê? A chuva, a temporã e a... No primeiro mês. Ou seja, a chuva, seródia e temporã, que foi a pergunta, o que é? Vai cair ao mesmo? Nunca sucedeu isso. Alguém já plantou? Alguém já plantou aí o Zé? O Zé lá dos bodes, lá, como é que é, Zé? Chuva não cai. A seródia e a temporã. Aqui está falando uma chuva de ensino, vê? E depois uma chuva de amadurecimento. Agora, enquanto nós pregamos, nós estamos dando ensino e amadurecer. Ensino e amadurecer. Por quê? Porque não há mais tempo. O tempo de vida da era de Laodiceia é curto. Ela começou lá quando aquele homem de cor pentecostal começou a falar em línguas, chamado Billy Sunday, lá na rua Azusa, na Califórnia. E ele trouxe isso. E depois, quando a mensagem da hora chegou, e o ensinador de justiça veio, não o homem, o Espírito de Deus, você disse bem. Só que o Espírito de Deus tem que usar alguém. Ou você não acha que ele usa os homens? Ou não existe 5 ministérios? Amém. Amém. Sim ou não? Eu estou lhe perguntando, moça. Sim ou não? Existe ou não 5 ministérios? Em Efésios 4:11. Leia a sua Bíblia. Maurício, existe 5 ministérios? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Leia capítulo 4 do livro de Efésios. Deus não vai se mover fora disso. Aleluia. Então aqui diz: e as eiras se encherão de quê? De trigo, de mensagem. Amém. E os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Então a revelação e o batismo do Espírito Santo é seguro. Aleluia. Olha a sequência disso: primeiro a palavra, depois a revelação e o Espírito Santo descendo. Olha, meu irmão, eu não vou aqui fazer campanha evangelística. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos por quê? Pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão e a oruga, o meu grande exército que envia contra vós. Ele parece. Ele não vai criar uma nova igreja. Nem a mensagem que estamos pregando, nem a mensagem dos pais pentecostais. Não vai restaurar a igreja? Sim, Senhor. É a mesma árvore noiva. É que esse exército que veio, o diabo, ele consumiu o ensino falso. Olha lá, está nas eras das igrejas. Ele destruiu. Ele não deixou o companheirismo. Ou eu tenho que falar de cada animalzinho desse. Se um gafanhoto se transforma em locusta, que se transforma num pulgão, que se transforma na oruga, é o mesmo diabo que monta num cavalo branco, que monta num cavalo preto, que monta num cavalo vermelho, que monta num cavalo amarelo. É o mesmo poder demoníaco, político e religioso. E isso é desatado.
Quando Deus, pela fé, abre a dobradiça da sua palavra e desata os mistérios dos sete trovões e diz qual é a verdade, é tão simples que as pessoas passam dizendo, como é que é isso? Nós não vimos. Tem que estar escrito na palavra. Não pode ser um papo de um homem, não. Então é uma chuva de ensinamento e de crescimento. A chuva final é para crescer. Como é que o sol faz quando nasce? Quando o sol nasce, no Oriente é fraquinho a luz, ou não é? Não é a luz que é fraca. Os raios a gente sente pouco, né? Mas meio-dia é forte, não é? Quando a senhora planta, como é que a senhora colhe? Colhe no verão. Por quê? Porque é mais forte. O mesmo sol que saiu lá em Paulo, é o mesmo sol que tem saído hoje aqui. Amém. O mesmo sol que saiu ontem, vai sair amanhã de manhã aqui. O mesmo evangelho que Paulo pregou, nós estamos pregando hoje. Amém. Por isso que se converterá o coração dos filhos a seus pais. Você está entendendo? Agora, tem que ler a palavra, não tem que ficar simplesmente comendo gosto ou mascando algodão. Está certo? Então veja bem, e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do... Qual é o nome do Senhor? O Senhor Jesus Cristo. O pessoal fala de que, qual é o nome do Senhor? Ele falou, meu nome é magnífico, meu nome é maravilhoso. O pai de Sansão, quando viu ele, falou, tu podes me dizer qual é o teu nome para me fazer um altar e oferecer um sacrifício? Ele disse, por que querer saber meu nome se é maravilhoso? Glória a Deus. Meu irmão, olha que isso. Vai dar vontade de gritar, não dá? Por quê? Porque vosso Deus, o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Ora, depois dessa era termina tudo. Vem o arrebatamento, ou o rapto, vem a tribulação, os 3 anos e meio, vem o milênio, depois vem o grande juízo, a grande cidade celestial e piramidal desce, fica lá no centro da terra, a própria terra, diz ali o físico sabe, a ciência diz que a terra está voltando ao seu eixo, cada terremoto, cada tsunami volta ela mais perto, e não vamos ter 4 estações, a terra sempre será primavera. Ele é o rei da justiça, da paz. Oh, meu irmão, era melhor falar só de Jesus Cristo. Eu fico impressionado com as pessoas. Fico fazendo perguntas, está bem, está no coração. Eu respondo, se eu posso, é claro. Você entendeu? Eu fico eletrizado. Quando eu vou falar de Jesus Cristo, eu fico grande. Irmão João, é errado o pecado as irmãs usar objeto como xuxa, piranha, usar esse peixe na cabeça, atraca, fivela, etc. Isso, etc. Em seus cabelos. Olha, meu irmão, eu quero te responder, não está na Bíblia isso. Está na Bíblia sobre enfeites. Aqui é o seguinte, tem uma linha assim, que divide o legalismo do liberalismo. Então, as mulheres por si só são vaidosas. Mas uma mulher cristã, que nasce do alto, ela se veste bem, ela se vê bem, ela é limpa, ela não tem mau cheiro, ela não é uma dessas baratas tontas por aí, essas mulheres que andam na rua toda cebosa, com o cabelo cheio de piolho. Não, o cabelo dela é comprido, ela trata do cabelo, mas ela não está na moda. Vê, ela não está se enfeitando para chamar atenção.
Eu estou olhando uma menina aí que está com um cabelo que eu vou te contar. É um rolo por aqui, é um negócio caído assim por aqui, que fica assim, como se fosse a venta de um burro que bota por aqui, ele não pode ver só do olho. Aí bota o cabelo aqui, aí ele não pode olhar para esse lado. Porque botou o cabelo aqui aí. E um chumaço de cabelo aqui, como se fosse uma Maria Chiquinha. Eu estou olhando para ela aí, ela é bonita, ela não precisa fazer isso. Mas ela tem que estar né, cara? Tem que. Né, cara? Ela tem que estar no. Tchau! Se ela não tiver, tá. Pelo amor de Deus, uma cristã não tem que estar empiriquitada, como se fosse uma vitrine. Agora, você vai botar uma piranha na cabeça, eu suponho que dá uns negócios assim que tem uns dentes. Meu irmão, eu não acho que é ruim não, se você tem um cabelo e isso prende teu cabelo, põe. Quer botar uma coisa discreta, porque você quer se compor, você quer se ver bem com o seu marido, olha, você quer se... Minha filha, ele está com outro espírito. Botou um carazinho para mim. Entra isso, botou um carazinho para mim, eu já te declarei, já bati aí, dos pés, pum! Você não precisa disso, você está toda... Sabe essas mulheres fatais? O cabelo faz assim, derruba a placa, derruba tudo. Que negócio é esse? Negativo, não precisa. Mas se ela quer prender o seu cabelo, quer... Também, agora, Xuxa, eu pensei que é aquela louca, loura, aquela doida, que diz que é a rainha dos baixinhos. Será dos baixinhos, do meu filho, a rainha não, porque eu não tenho pacto com o diabo. Então botar a Xuxa na cabeça? Xuxa o que é? O senhor que está por dentro. Não, o senhor já me livrou dessa também. Não, suponho não. O senhor não supõe nada. O senhor se supõe não diz. Dona Francisca, o que é? Então, olha, pronto, olha. O senhor disse, mas quer ajeitar o burro, amarrar na sombra. Quer amarrar o burro dele na sombra para não dar aquele conhece. Quero não, posso não. Minha mulher não deixa não. É assim? Como é que chama a mulher dele? A esposa dele? Onde está sua mãe? Ah, tá leva lá. Como é que é? A Dolores não deixa não. Fala, ela está me te olhando, né? Você também não pode ir, não. É isso aí, ué. Então, aí está. Não tem importância. Agora, fica... Já pensou? Eu não acho feio. Tá caro. Tem que dar limpa, bem vestida, né? Cabelo preso. Agora, às vezes eu vejo umas irmãs que vêm com coisa e elas ficam assim. Aí daqui a pouco elas ficam assim meio estranhas, como eu vejo em algumas igrejas. Aí elas começam a fazer assim, aí o cabelo começa a crescer, aí parece um bombril, Black Power. Não, meu irmão, por favor. Tá? Minha irmã, use. Se você não está guiada por um espírito para parecer muito bonita, que o seu cabelo, que os seus pés, você tem que tirar as cutículas dos pés, você tem que andar assim na escola. Faz assim para os rapazes. Já viu meus pés? Vou dar uma correntinha aqui para todo mundo ficar olhando. Você é uma cristã. Leu o que Pedro disse, que o enfeite das mulheres não seja isso. Agora, você anda como um saco de trigo vazio, suja, cebosa, não vai casar. E o pior é se casar e ele aparecer assim. Aí o marido vai sofrer. E também se ele for chulerento, boca suja, boca podre, boca de bafo de onça. E barrigudo, né? Toma cuidado, viu, Rafael? Barrigudo também não casa.
Irmão João, eu creio que assim como a Santa Ceia tem um significado, o lava-pés também tem um significado. Então, o que deve vir, o que significa o lava-pés? Bom, irmão, o maior mandamento do Novo Testamento, que não é um mandamento, é uma ordenança, é a ceia do Senhor. Porque recorda a morte do Senhor até que Ele venha. Então, cada vez que tomarmos a ceia do Senhor, que é pão azedo e vinho, recordamos a sua morte. No capítulo 11 do livro da 1 Coríntios, fala que quem tomar indignamente, crucifica o Senhor uma vez. Isto é, quando toma em pecado, em incredulidade. E o lava-pés é a outra ordenança. Você vai lavar os pés, como está escrito, bem, irmãzinha, no capítulo 13 do livro de João, do Evangelho. O Senhor Jesus lavou os pés do seu discípulo e mandou que eles fizessem exatamente o que ele estava fazendo e ensinassem isso. É um tremendo ato de humildade, porque o Senhor, sendo Senhor e Mestre, fez isso. E lavou os pés sujos dos seus discípulos. Quanto mais eu não devo lavar os pés do meu irmão, por exemplo. E as irmãs lavam das irmãs. Eu não vou ficar lavando os pés de uma irmã e alisar o pé dela. E ela alisar os meus, não. Eu lavo os pés dos irmãos e as irmãs lavam os pés das irmãs. E a terceira ordenança é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Está escrito na Bíblia. Então o significado é uma tremenda humildade. Por quê? Porque você supõe que Deus está neste moço. O irmão Maurício tem a Deus. Então eu vou lavar os pés do Senhor. Porque se está no meu irmão e ele quando lavar os meus, ele vai lavar os pés do Senhor. Assim como eu faço, o Senhor lava os pés dele e ele vai lavar os pés do Senhor. É o que diz Deus aqui na sua palavra. Bom, vamos lá. Outra vez, é correto pranchar o cabelo. E agora? É você que quer pranchar o cabelo? É? Fala. É você? Foi você que escreveu isso aqui? Mas você quer pranchar o seu cabelo?